Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Viram essa abertura diferente aqui, né? Pois é, fiquem ligados porque ao longo do episódio inteiro você vai ver um QR Code da nossa Black Friday, da Black Friday Investidores VC. Então, você já sabe, começou o episódio, mas tem surpresa aqui pra você nesse QR Code. É só você entrar, tá? O episódio inteiro, porque nós estamos novamente no Big Deals, o podcast que traz toda semana para você as notícias quentinhas que aconteceram do Venture Capital aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, sou fundador e host aqui desse podcast junto com vocês e com esse time que sempre traz as notícias mais curadas desse ecossistema. Guilherme Irata e o nosso editor Calas, que está por trás das câmeras ali, sempre deixando todos os microfones e fones prontíssimos para uso. E ao meu lado está Ana Flávia, nossa head de conteúdo e curadora desse podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Big Deals. É isso mesmo. Lembrando que nós estamos aqui nessa sexta-feira de boas notícias e está chegando também a sexta-feira em que a gente vai poder estar ao vivo, próximos, aqui, ó, frente a frente, no mesmo espaço, que é o Next VC. Dia 5 de dezembro, na sexta-feira ali, primeira sexta-feira de dezembro, a gente vai encerrar o ano falando um recap de tudo que aconteceu no Venture Capital esse ano e também sobre as tendências aí para 2026. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso para estar com a gente, com grandes nomes do mercado no Next VC, aproveita inclusive que a nossa Black November tem incluso os ingressos do Next para você garantir aí a sua vaga e estar com a gente presencial lá no Next. A gente te encontra, mas agora nessa sexta-feira fica também até o final porque a gente tem boas notícias sobre o mercado. Agora são 8 horas e 47 minutos. Repita. 8 horas e 47. O Big Deals está no ar. Vai abrir as notícias dessa semana falando aí de Martech, matéria do Startups, da jornalista Júlia Frazão. Rastro Neural capta 2,5 milhões de reais para ser o SEO da era da AI. A Rastro Neural levantou 2,5 milhões de reais essa semana em uma rodada para virar referência num novo campo, posicionar marcas nos resultados entregues por inteligências artificiais como o ChatGPT, Gemini e Perplexity. Os investidores não foram divulgados, mas o aporte sinaliza aí um movimento de AI First, ganha ainda mais tração e começando a criar o seu próprio ecossistema. O modelo da startup é SaaS. A plataforma permite que empresas monitorem a visibilidade da própria marca nas respostas automatizadas desses assistentes. Além disso, que eles consigam avaliar concorrentes e ajustar a produção de conteúdo para ganhar espaço. Já pensou alguém perguntar sobre o seu nicho e o ChatGPT responder indicando você? Esse é o sonho de toda marca e é o que eles vão fazer, conseguir monitorar isso. A estratégia é expandir as soluções com integrações também para o Google e para os sites próprios do cliente. E eles miram grandes verticais, tá? Fintech, tech, saúde, educação e varejo. E segundo eles, é que eles podem redefinir nos próximos anos o marketing digital. Olha só, como é que faz para virar cliente, hein, Aninha? Já quero, queremos virar clientes. Inclusive, a gente estava falando disso algum tempo atrás dessa nova corrida, né? Assim, todo grande balde de audiência precisa de uma otimização na busca. Então, começou lá atrás com Google, Search Engine Optimization, depois as App Stores, com ASO, que é o App Store Optimization, e agora vai ter o das AIs também, sei lá, Artificial Intelligence Optimization, não sei como é que vai ser o nome desse, mas fato é que a gente já teve alguns clientes da Investidores VC falando, cara, você acredita que eu perguntei um negócio no GPT, ele recomendou vocês? Vai ser cada vez mais o nosso buscador, né? A provocação que fica para quem está em casa é a seguinte: quantas vezes você já está fazendo as buscas que antes você fazia no Google, agora direto no GPT? Exato. Se você respondeu sim para isso, então talvez o seu negócio, sua marca, o seu nome tenha que estar lá também. Então, eles estão muito certos. Então, se vocês, pessoal, tá, da Rastro Neural, estão ouvindo aqui este podcast, saiba que nós queremos ser clientes, tá? Aceitamos recebidos de SaaS. Aceitamos recebidos de SaaS. Beleza. E nós seguimos aqui de matéria de Food Tech, ou também um pouquinho de Health Tech. Green Table reforça a marmita no escritório com BR Angels. A Green Table, referência em refeições saudáveis congeladas, acaba de levantar 2 milhões com a BR Angels. O objetivo é dobrar a produção, chegando a 1,3 milhões de refeições anuais até 2026. Fundado por Pedro Nelson, Celso Guimarães e Felipe Caputo, a startup virou a chave do restaurante físico para o modelo escalável de marmitas congeladas, que já corresponde por 70% do faturamento. O modelo aposta em parcerias estratégicas com a Barilla e a Selves e distribuição multicanal
especialmente nas geladeiras de empresas. Olha, Aninha, então em vez de trazer a refeição, a gente já teria aqui abastecido na nossa as marmitinhas. Ia fazer sucesso aqui, hein? A galera traz muita marmita. Então eles estão trazendo um novo peso aí pro board. Jorge Robelo Loureiro, A-City Insurance MetLife, está entrando aí também no negócio. O plano para os próximos 2 meses é agressivo, 60 milhões de faturamento contra os 35 milhões atuais, com produção que já cresce 15% ao mês, entregas via iFood subindo 10% mês a mês, Ana. Acho que eles acertaram bem nesse mercado, né? A gente tem falado bastante de food tech, dessa questão de saúde, de wellness, desse cuidado e cada vez mais esse crescimento dessa comida saudável e também das marmitas voltou muito forte, né? Agora todo mundo mais fitness, preparando suas próprias refeições, isso nas redes sociais, né? A galera domingo preparando a marmita da semana, então isso virou até um conteúdo hoje nas redes sociais e eles puxaram esse gancho ali de trazer essa questão de desperdício, de custo, de olhar para esse mercado e eu acho que eles acertaram também nessa ideia do B2B, né, que consegue trazer aí receita recorrente, previsibilidade ali para o mercado deles, que faz muito sentido, e também acertam em mirar tanto nos congelados quanto nas dark kitchens, né, então eles conseguem trazer eficiência operacional e trazer, achei uma ótima solução e gostaria, eu, por exemplo, trago aqui minha marmitinha, ter aqui na geladeirinha aqui, acessível, tem muitas assinaturas também, né, de marmitas congeladas, bastante pessoas aqui do time fazem parte. Muita gente usa o Livap aqui também, exato, né? Compra ali, garante aquilo, ter isso aqui junto com os B2Bs ali, achei que eles acertaram bem no modelo e vamos continuar acompanhando. Eu achei bem legal isso, eu confesso que eu tô bem em cima do muro em relação a qual que é a solução, porque se você deixa para pedir comida todo dia, você vai pedir besteira, vai pagar caro, seu vale vai embora. Se você faz em casa, tem aquela coisa de você, perder o espaço e etc. Aí eu testei durante um tempo, até uma startup bem legal, que é a Amp, que vai um cozinheiro na sua casa, faz um monte de comida, coloca nas marmitinhas e você congela. Mas a gente fica nessa dúvida, né? Cara, eu quero pronto, eu quero fácil, eu quero fazer, é do meu jeito. Melhor chamar um chefe ou pegar uma marca que já bota um temperinho extra. Então a gente vai seguir acompanhando aqui as evoluções desse mercado. É isso. E a gente segue nas notícias agora falando um pouquinho de indústria 4.0 e inteligência artificial, matéria da PEGNI, da redação. Próximo ao título de unicórnio, Trakian inaugura centro de AI em São Paulo. Olha só, a Trakian, que é uma referência em sensores industriais e AI para manutenção preditiva, acaba de inaugurar seu AI Center aqui em São Paulo. É um espaço de 10 mil metros quadrados, após eles investirem aí 60 milhões de reais, além de captar recursos também da FINEP. O objetivo é acelerar pesquisas, desenvolvimento e validação de tecnologias críticas aí para o setor industrial. A Trakian é uma startup fundada em 2019, que já opera internacionalmente aí em Brasil, México, Estados Unidos e tem clientes em 17 países. Para vocês terem noção, eles já têm um valuation que chega a 720 milhões de dólares. E com as negociações aí de secundárias, já colocam a Trakian nessa lista de unicórnios brasileiros. E o modelo de negócio deles é hardware proprietário, software e AI, vendendo para grandes indústrias com dores bilionárias aí de eficiência. E esse grande teste deles agora é trazer esse centro de AI, que vai abrigar 1.000 pessoas, né, de produtos em desenvolvimento, que promete em 3 anos redefinir a produtividade industrial brasileira e global, acelerando o ciclo de inovação. Essa parte de industrial, de verificação, de manutenção, de previsão do parque industrial, já, por incrível que pareça, Aninha, era uma das áreas que mais brincava com inteligência artificial, machine learning, computer vision, né? Quando a gente vê que a gente, agora olha que incrível isso, a computação visual. Você vê que as indústrias usavam isso há 20 anos para separar coisas em trilhas de produção, em linhas de produção. Só que realmente a gente está conseguindo dar um salto agora com inteligência artificial, porque olha que discrepância louca. A gente continua tendo na indústria grandes máquinas, grandes processos, fazendo coisas em altos volumes, o que significa que qualquer hora parada disso, esses equipamentos, eles têm muito valor, qualquer hora parada é muito custo, qualquer eficiência geralmente traz muita margem, porque a gente está falando de milhões de produtos, de toneladas de alimentos. E o que eles conseguiram entender foi essa conexão com o mundo atual. Então, imagina instalando alguns equipamentos, alguns sensores, você conseguir balancear melhor as máquinas, otimizar as máquinas, não ter pessoas se acidentando nas máquinas, evitar a ida de manutenção só para fazer aquela periódica. Você tem os dados ali. Só que essas máquinas, Aninha,
E aí que está o pulo do gato da Traction. Elas são feitas por grandes empresas parrudíssimas que não vão ter esse nível de inteligência artificial pequenininho, de colocar o sensor, etc. Eles estão preocupados em fazer rolos de metal gigantescos, em exportar essas máquinas para a Alemanha. Então, o parque industrial, apesar de movimentar muito e ser tecnológico, ele ainda é aquela coisa da força bruta. E tá aí uma coisa que a AI vai ser uma oportunidade. Quem consegue conectar as coisas do mundo offline com inteligência artificial. E a gente fala muito que inteligência artificial é sobre previsão. Ela usa dados passados para prever dados futuros. E olha só que coisa interessante. Quem é melhor do que prever, né, do que um ser humano? É a inteligência artificial. Então, o humano não ia lá, olhava a máquina, ouvia o ruído, anotava os números, etc. Ele estava prevendo. Agora a AI vai fazer isso com sensores em tempo real 24/7. Excelente matéria do que pode ser o próximo unicórnio brasileiro, Ana. Pois é. E nós seguimos matéria de Cleantech do startups.com.br da jornalista Stephanie Tondo. Startup carioca vence prêmio ambiental do Príncipe William. Que corte. A He-Green, Cleantech brasileira, criada e fundada no Rio de Janeiro, conquistou o prêmio Earthshot 2025 na categoria Proteger e Restaurar a Natureza, liderado pelo Príncipe William. Selecionada entre quase 2.500 indicações de 72 países, a startup vai receber 7 milhões de reais. Uau, Príncipe William! Meu Deus! Para expandir suas operações e impacto. O modelo de negócio da He-Green une tecnologia de ponta, AI, drones, imagens satélite, a planos personalizados para a restauração ambiental. O diferencial está na monetização. Além da reconstituição florestal, a startup gera receitas com crédito de carbono e madeira sustentável, mirando impacto ambiental enquanto ela traz retorno financeiro. Já plantaram mais de 6 milhões de mudas, 4,4 milhões só no ano passado, Ana. Eles visam chegar a 65 milhões até 2032, com o objetivo de capturar 15 milhões de toneladas de CO2 anualmente. É legal ver o Brasil aí representando, né, uma startup brasileira representando a gente aí dentro desse movimento de cleantechs que a gente vem falando aqui, o quanto o Brasil tem esse potencial de trabalhar com essas energias limpas, essa questão do crédito de carbono. A gente, inclusive, nas últimas semanas aqui, acho que uns 2 episódios atrás do Big Deals, a gente também trouxe matérias aí de cleantech olhando para esse setor, nesse potencial e nesse contexto internacional em que movimenta muito dinheiro, né? Segundo aqui a Bloomberg, só o setor aí de crédito de carbono nos últimos anos movimentou mais de 900 bilhões de dólares. Então, é um mercado de alto custo que a gente sabe também que o investimento de aplicação e de testes ali é muito grande. Então, legal ver a gente ter uma startup aí brasileira ganhando a premiação e trazendo 7 milhões aí para conseguir colocar a operação, né? Exatamente. E seguindo nas notícias, agora a gente vai falar sobre Venture Capital, matéria do Startups do jornalista Leandro Miguel Souza. Sequoia anuncia fundos de 950 milhões de dólares e dobra a aposta no early stage. Olha aí, a Sequoia Capital, nome lendário do Venture Capital global, mostra resiliência e foco ao anunciar quase $1 bilhão destinados a startups em estágio inicial. Eles dividiram esse montante em 2 fundos, um de 750 milhões de dólares para rodadas Series A e um de 200 milhões de dólares para rodadas Seed. E buscando, né, a gestora sinalizando claramente aí sua volta às origens e mirando empreendedores fora da curva com potencial de construir negócios duradouros. A decisão da Sequoia chega, né, depois de recentes dificuldades, a gente comentou aqui inclusive, né, eles tiveram um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares no colapso da FTX e uma reestruturação ali que reduziram a exposição ali em cripto. Mas agora o modelo da Sequoia, né, na verdade, tradicionalmente, né, o modelo da Sequoia consiste em assumir os riscos lá nos primórdios da startup e participar do dia a dia ali da construção do negócio. E esse approach já trouxe casos aí como Google, Airbnb, Nvidia, e mesmo aí com um boom de AI inflacionando os valuations, a Sequoia prefere aí manter a disciplina e os cheques que não fogem aí o risco racional do early stage. Agora, com esses novos fundos, o reposicionamento deles é estratégico. Eles querem reforçar a marca da Sequoia junto aos melhores fundadores do mundo e preservar sua autoridade em criar unicórnios. Eu acho que a Sequoia, agora ela está numa posição de muito reconhecimento e autoridade, né? Presente em milhares dos deals que a gente conhece e que representaram milhões de faturamento, sendo considerado um dos fundos, sempre quando a gente lembra assim, os grandes fundões, os primeiros nomes que vem na cabeça, Sequoia, não sei o quê. E diferente do SoftBank, né, que fez algumas besteiras em late stage no passado e se envolveu com algumas coisas que todo mundo questionou, né? O WeWork, Uber, etc.
A Sequoia não, cara. Ela consegue, de forma assertiva, estar presente em, sei lá, 60% dos deals que importam no mercado americano. É impressionante. E aqui mostra que, a matéria diz, inclusive, segundo dados aqui do Crunchbase, que eles têm um retorno no early stage, ou seja, o investimento do cheque seed da Sequoia, tá, versus o próprio cheque growth da Sequoia, ele tem um retorno de 20 vezes mais a cada real investido. Ou seja, eles testaram também tem cheque de Sequoia para Series A, Series B, os caras, eles não brincam em serviço não, tá? Porque eles ficam fazendo follow-on nas startups, mas claramente esse DNA de entrar no seed ali é o que eles fazem de melhor. E aqui estão redobrando a aposta. Essa matéria tem muito de um reposicionamento também, tá? Não que eles tinham deixado de fazer isso, porque é o core deles, mas reforçar isso. Estamos no game, a Sequoia né? não quer entrar no hype da AI, a Sequoia não quer... Isso me parece mais o seguinte, vamos comunicar um posicionamento para o mundo e vamos garantir aqui que os nossos investors comecem a separar o joio do trigo, principalmente porque AI, com esse mega hype, algumas pessoas estão começando a falar. Então deixa eu assistir um pouquinho, em vez de ficar no meio do jogo. Acho que a Sequoia é uma dessas que começou a plantar essa informação. E nós seguimos aqui de matéria de Venture Capital, Fintech, startups.com.br, da jornalista Stephanie Tondo. Venture Capital ganha tração no terceiro trimestre e cresce 23%. O mercado brasileiro de Venture Capital viveu um terceiro trimestre aquecido em 2025, com 27 deals somando 2,1 bilhões investidos, uma alta de 23% na comparação anual. Entre os destaques, K-Tech recebeu 350 milhões, General Atlantic e a Cross Partners investiram, enquanto a NG Cash captou 147 milhões em rodada liderada pela NEA. A concentração dos investimentos em tecnologia, obviamente, serviços financeiros, mostra que o capital de risco está para esses setores resilientes e escaláveis. O número de saídas também chamou atenção. 18 exits no trimestre, sendo 14 trade sales e 4 secondary buyouts, que está cada vez mais quente aqui no Brasil. Inclusive, com alguns fundos, a gente tem comentado um pouco mais secundário. Você está ouvindo essa palavrinha cada vez mais aqui. Totalizando 2,88 bilhões. Índice relevante para a liquidez do ecossistema e confiança dos investidores. Quanto mais saída, mais investidores querem entrar no início da jornada. A atuação do Corporate Venture também cresceu, com aportes notáveis como os 200 milhões na Bolsa de Derivativos A5X e 118 milhões na fintech UMI. O cenário sinaliza não apenas uma retomada, mas uma maturidade crescente nos fundos e startups brasileiras frente aos ciclos mais seletivos e eficientes. Boa notícia aí para o nosso mercado. A gente sempre traz aí, quando tem essas pesquisas ou esses relatórios, mostrando um pouquinho de como que está o mercado, né? A gente teve ali aquele cenário de mais seca do Venture Capital, né? O inverno das startups que a gente sempre comentou. E quem achou que ia durar para sempre, a gente sempre fala, sempre comenta aqui de quanto é cíclico, né, Muri? A Muri sempre usa essa frase de que o Venture Capital é ciclo, então tem aquelas fases em que vai trazer ali momentos mais difíceis, mas naturalmente isso se restabelece aqui no nosso mercado e agora a gente vê isso, os fundos voltando animados e mais criteriosos. Acho que, como você comentou, que é a grande diferença, né, dessa maturidade hoje de entender o modelo de negócio, de aportar realmente um pouco mais de critério ali, não só num PPT bonito ou não só num insight, mas de fato em modelos de negócio que estão tracionando, que estão buscando aí governança. E legal também ver na matéria aí o Brasil se destacando como o hub das fintechs na América Latina. Acho que no nosso top 10 aí do ano, se você inclusive, não fez ainda a sua listinha, estamos chegando, novembro tá aí, a gente sempre encerra o último episódio do Big Deals do ano, a gente faz o nosso ranking de top 10 ali, segmentos mais comentados, que mais receberam captação ao longo do ano. AI provavelmente está aí nessa disputa, mas fintech eu apostaria aqui que está em umas lideranças, principalmente a gente tem falado bastante dessa redistribuição do mercado de fintechs, e o Brasil está aí se destacando na América Latina dentro do mercado, né? Então, sim, eu faria minha aposta em fintechs no top 3 aí. A gente teve, obviamente, AI em quase todas as matérias, né? Se você vai fazer coleira para cachorro, vai ter AI. Se você vai fazer uma própria tech, vai ter AI. Qualquer coisa vai ter AI, e era normal que isso acontecesse. Agora, se tem uma coisa que a gente falou bastante, foi crédito.
crédito, oferecer crédito. A gente ouviu isso de todas as startups e todas essas são fintechs, então eu acho que a briga vai ser feia. Exatamente. Então, você tá acompanhando o Big Deals, já faz a sua listinha pra gente encerrar o ano. Ainda não, já tem bastante episódios do Big Deals esse ano, tá? Mas já vai fazendo aí que a gente sempre encerra o ano com ela. E também encerramos com isso as notícias dessa semana. E você, não sei se aproveitou ao longo do episódio e clicou no QR Code, viu as informações aqui para você não ficar de fora da nossa Black Friday. A gente tá em novembro e a Investidores VC também vai entrar aí na Black. Então aproveita o QR Code e vê aqui os links nos comentários para você ter os descontos exclusivos que a gente preparou para todo o nosso sortimento de produtos. É isso, esse é o melhor momento do mercado. Como você viu aqui nas notícias, o Venture Capital aquecido, secundárias, early stage bombando. E a sua oportunidade de entrar e fazer parte aqui da Rede Investidores VC com a melhor oportunidade do mercado, nossa Black November. Então, clica no QR Code. Não deixe também de curtir e compartilhar esse episódio para que mais pessoas fiquem bem informadas sobre o nosso mercado. E a gente se vê na sexta-feira que vem. Até lá. Isso aí, galera. Até lá.